Bem-vinda, mulher! Hoje nós vamos falar sobre gestão de carreira e eu vou te apresentar todas as regras do mundo corporativo para você alavancar sua carreira. Vou me apresentar, se você ainda não me conhece. Eu sou a Lívia Reis, sou mentora de carreiras e já trabalho com recursos humanos há mais de 20 anos. Foram centenas de pessoas treinadas e capacitadas por mim e hoje eu vim trazer toda essa metodologia para você. Sobre o que nós vamos falar nessa aula de hoje? Eu a separei em 3 etapas. Então, primeiro, a gente vai falar sobre quem é você. Quais os aspectos da sua vida que é importante a gente observar. Também vamos falar sobre o seu futuro. Onde você quer chegar e como que a gente vai organizar o seu plano de carreira. E também vamos falar sobre o marketing pessoal. Uma vez que você tem uma carreira consolidada, como que você vai vender os seus resultados e manter esse sucesso que você conquistou. E antes da gente começar a aula, é importante eu trazer aqui alguns dados. 30% das mulheres têm curso superior e pós-graduação, o que é um número interessante. Mas o que chama a nossa atenção é que apenas 24% dos homens têm curso superior ou de pós-graduação. E sabe o que acontece? 60,9% dos cargos gerenciais são ocupados por homens. O que acontece nessa equação? Por que a gente tem mais mulheres qualificadas, porém ocupando menos cargos de liderança? Por que apenas 31,9% dos cargos, segundo fontes do IBGE 2022, são ocupados por mulheres? Porque qualificação a gente viu que as mulheres já têm. As mulheres recebem um salário 25% menor do que os homens. Então precisamos falar sobre isso, né? Equiparação salarial, equidade salarial e também as mulheres ocuparem mais cargos gerenciais. Inclusive, essa é uma meta da ONU para 2030, de ter o mesmo número de mulheres do que homens em cargos gerenciais. Você sabia disso? Vamos falar um pouquinho agora da etapa número 1 que eu combinei com vocês. Como que você tem cuidado da sua vida? E quais os pilares a gente vai observar nessa aula aqui? Então, o primeiro deles, como que está a sua saúde? Quando eu falo aqui de saúde, a gente vai falar tanto de saúde física e também da nossa saúde mental. Como que você está cuidando disso? O nosso corpo, ele dá muitos sinais o tempo todo. É importante você observar qual que é o funcionamento normal do seu corpo, para que quando ele der sinais, você consiga ver, isso não acontecia. Quero alguns exemplos que são muito comuns de acontecer? Você dormia bem e de repente começa a ter insônia, ou cabelos e unhas começam a cair e quebrar, ou uma queimação no estômago que não existia antes, ou dores de cabeças repentinas que você começou a ter. Esses e muitos outros são sinais do seu corpo te dizendo que algo precisa ser feito, que alguma atenção precisa ser feita para esse aspecto da sua vida. E claro, aquilo que a gente já sabe, uma boa alimentação e atividade física e sono regular são fundamentais para a manutenção da saúde a médio e longo prazo. Afinal de contas, a gente quer chegar longe na nossa carreira e para isso precisamos estar fortes e saudáveis. Um outro aspecto muito importante da nossa vida é como que você tem cuidado da sua família. A família é um alicerce muito importante na nossa vida e ter um tempo dedicado para cuidar da família é fundamental. Outro dia eu ouvi uma frase que me marcou muito. Só o seu filho vai lembrar que você chegou tarde em casa, de tanto trabalhar. Nem sempre as empresas vão valorizar isso, mas com certeza familiares e caso você tenha filhos e filhas, eles sim vão sentir. Então é importante a gente conseguir organizar o nosso tempo para que a família caiba nessa nossa agenda tão atribulada. Um outro ponto é como anda a nossa vida social, o nosso lazer. Você tem hobbies? Tem praticado esportes, leitura, filmes? Tem tempo para você, para fazer alguma atividade que você gosta? Me conta, qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Tem experimentado coisas novas? Vida financeira, ai, gente, e o tanto de mulher que não consegue cuidar da vida financeira. Mas eu te conto uma coisa, não tem salário que chega se você não souber cuidar das suas finanças. Saber
quantas entradas e saídas tem todos os meses, qual o líquido que você recebe, quais todas as outras fontes de renda que você tem e para onde esse dinheiro está indo. Isso vai ser fundamental para que você não se torne uma profissional bem-sucedida, porém com dívidas ou mal-sucedida financeiramente. Engana-se quem pensa que todo profissional bem-sucedido obrigatoriamente é bem-sucedido financeiramente. Nem sempre. Muitas vezes, profissionais que têm altos salários não conseguem administrar as finanças. Por isso, esse tópico torna-se fundamental para você que está investindo na sua carreira. Quanto antes você aprender a cuidar desse âmbito da sua vida, te garanto, melhor vai ser. E por último, como que a gente tem cuidado, como que você, mulher, tem cuidado da sua vida profissional. Plano de carreira, saber onde quer chegar, usar as melhores estratégias, ferramentas e técnicas para alcançar outros cargos. Ou para você, porque tem algumas mulheres aqui também que querem sair do CLT e empreender. Como que tá essa administração da vida profissional? Então, como eu estava dizendo sobre vida financeira, a vida financeira ela vem em primeiro lugar. Então, saber o que você não quer já é muita coisa. E qual rotina que você gostaria de ter? E para essa rotina que você gostaria de ter, qual que é a remuneração? Quanto que você quer ganhar? Quanto que você precisa ganhar para ter a vida que você quer ter? É possível ser bem-sucedido profissionalmente e mal-sucedido financeiramente. Esses dois parâmetros, eles precisam caminhar juntos para que você garanta o seu sucesso, tanto profissional quanto financeiro. Indo agora para a etapa 2 da nossa aula, onde a gente vai falar sobre a gestão de carreira propriamente dita, como que a gente vai organizar o seu plano de carreira. Então aqui eu coloquei um passo a passo de como montar o seu plano de carreira. O primeiro passo, pessoal, é o autoconhecimento. Você saber os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, o que você precisa melhorar e o que você já tem de muito bom que você pode ser excelente, ser um profissional excepcional. Para isso, a gente pode usar algumas ferramentas. Tem alguns assessments, que são testes de personalidade, de perfil, que vão indicando características natas nossas. Tem também o feedback 360 que você pode fazer. Como? Essa avaliação 360 é quando você pega clientes, pares, superiores, subordinados, enfim, todas as pessoas com as quais você trabalha e pede para elas um feedback 360 sobre você. Qual é a opinião dessas pessoas, como que essas pessoas te avaliam. E o portfólio profissional, que poucos profissionais fazem, mas eu considero uma atividade muito importante. O que é o portfólio profissional? É você ter, por exemplo, montar uma apresentação como essa, uma apresentação no PowerPoint, com todos os seus feitos e realizações profissionais. E a cada 6 meses você atualiza essa apresentação. Porque à medida que o tempo vai passando, é muito comum a gente esquecer detalhes da nossa carreira ou detalhes de algum projeto. E ter isso no seu portfólio te lembra todas as vezes da sua conquista. Então, quando você for em alguma entrevista ou quando você for ser promovido, você faz às vezes uma entrevista interna na empresa, você tem que ter de bate-pronto todos os seus grandes feitos e as suas principais realizações. Feita a etapa número 1, qual que é o passo número 2? A análise SWOT. A gente consegue ver aqui na imagem, que está aparecendo aqui, a análise SWOT ela vai pedir as nossas forças e fraquezas e as nossas oportunidades e ameaças. Nas forças e fraquezas, a gente vai colocar características nossas. O que a gente tem de positivo, de forte, de muito bom e o que a gente tem de fraqueza, o que a gente ainda precisa melhorar. E quando a gente fala de oportunidades e ameaças, a gente vai falar sobre coisas externas que não dependem da gente. Por exemplo, uma demanda de mercado ou uma área de trabalho que está precisando muito de profissionais como você, tá? Então tudo isso vai entrar em oportunidades e ameaças para a gente conseguir fazer um mapeamento de onde você vai colocar o seu potencial. Por último, o passo 3 do plano de carreira, a gente precisa racionalizar os sonhos. O que é isso, Lívia? Onde que você está e onde que você quer chegar? Este sonho é factível? Eu costumo dizer que quando a gente sonha com uma profissão ou com uma carreira, a gente costuma ver só a parte boa, a parte muito positiva. E muitas vezes iludidos pelo mundo da internet também, que só vende a parte boa das coisas.
Mas se você não conseguiu ver pelo menos 3 perrengues ou 3 coisas difíceis pelas quais você vai passar nessa profissão nova, volta e olha de novo, porque toda profissão tem os seus pontos positivos, mas também, gente, tem o perrengue. Então, este sonho, ele é factível? Ele é possível de você realizar? E você retirou o glamour desse sonho? Ou você tá vendo só a coisa boa, Alice no País das Maravilhas, e não quer ver a parte perrengue desse sonho? Depois disso, a gente tem o passo 4, que é muito importante, que é entender as nossas circunstâncias. As circunstâncias é onde a gente está inserido e o que cabe a gente mudar e o que a gente não consegue mudar. Existem circunstâncias que a gente precisa se adaptar. Nem todas as circunstâncias dependem da gente. Por exemplo, eu atendi uma vez uma pessoa que tinha o sonho de realizar um trabalho nos Estados Unidos. Ok, mas a pessoa não conseguiu o visto de trabalho. Ou seja, é uma circunstância que não depende dessa pessoa. E aí, quando isso acontece, o que a gente precisa fazer? Estar aberto a mudar os planos. Ter sempre um plano B ou estar aberto a mudanças, porque elas podem acontecer. Às vezes, uma oportunidade que você queria, no caso desse cliente, de ir para os Estados Unidos, se transformou numa oportunidade de ir para a Europa, onde ele conseguiu o visto de trabalho que ele precisava para executar aquela função. Então, às vezes, os planos não saem exatamente do jeito que a gente queria, mas podem ser tão bons quanto, ou acredite, às vezes até melhor. Então, lembre-se, a nossa vida não se transforma com uma única ação. Não é um dia que você fez alguma coisa e aquilo e os seus sonhos vão se realizar. A excelência acontece com uma sucessão de ações que acontecem de forma constante. A constância é fundamental. Constância e disciplina, dia após dia. Feito tudo isso, vamos para a terceira etapa da aula, que é o nosso marketing pessoal. Um tema que nem todo mundo cuida muito bem, ou não entende muito a importância disso. Como cuidar da sua reputação profissional? Lembrete, hoje vai ser o seu pior resultado, sim. Porque se você está fazendo algo hoje, quer dizer que amanhã você vai fazer melhor e depois de amanhã melhor e cada dia vai ser melhor. Então, sem grandes expectativas sobre ter sempre um resultado excepcional. Vamos começar a fazer. Sobre a parte de marketing pessoal, eu separei aqui em 4 pacotes. No pacote 1, a gente vai falar sobre a nossa imagem e comunicação. Como que é o seu visual? Como que você se veste para trabalhar? Como que as pessoas te veem? Linguagem corporal. Como que você se posiciona, como que você anda, como que você se porta? Você cuida da sua linguagem corporal? Sabia que a linguagem corporal, ela transmite muito mais mensagens do que a linguagem falada? O nosso corpo fala. Oratória e vocabulário. O seu vocabulário e a sua oratória estão condizentes com a sua profissão? Você tem um repertório amplo de palavras? Ou fala muitas gírias, fala coisas erradas, não pronuncia o português corretamente? Tudo isso vai interferir na forma como as pessoas vão te ver. Pacote número 2. Ser interessante. Já parou para pensar nisso? Como que a gente pode ser mais interessante? E aí eu te conto. Ampliar seu repertório. A parte maravilhosa de ampliar o repertório é que você não precisa gastar dinheiro nenhum com isso, sabia? Como que você pode ampliar o seu repertório sem gastar dinheiro? Lendo um livro diferente do que você costuma ler, assistindo um filme num estilo completamente diferente, ou uma série que você não está acostumada. Tudo isso vai te permitir ter acesso a novos ambientes, a novos assuntos, a novas reflexões. Pessoas interessantes têm um repertório amplo. Além disso, você pode ir conhecer um lugar que você ainda não conhece, aí mesmo na sua cidade. Numa praça, num parque, ir em um local diferente. Perspectiva positiva. Não sei, mulher, se você já trabalhou com alguém que é super negativo, que a primeira resposta é sempre não. É interessante trabalhar com uma pessoa assim? Ou é muito melhor trabalhar com uma pessoa que vê as coisas de uma forma positiva, sobre um outro ângulo? Seja você essa pessoa para levar perspectivas positivas para o seu ambiente de trabalho. Contribuir com boas ideias. Ai, sabe o que eu morro de dó? Quando uma pessoa tem uma ideia maravilhosa e não fala. Gente, uma ideia maravilhosa dentro da sua cabeça
não é uma ideia maravilhosa, porque ela não foi pro mundo. Então contribua com boas ideias. Ai, mas essa ideia é tão boba, será que vale a pena falar? Fala, porque às vezes com esta ideia que parece boba, outras ideias vão surgindo e projetos maravilhosos acontecem. O próprio Formação Lidere começou assim, com uma ideia boba, despretensiosa, que acabou virando uma grande conversa e chegamos até aqui, já indo para a nossa etapa do Formação Lidere Digital. Se a gente não tivesse tido a coragem de dar essa ideia inicialmente boba, nem aqui a gente estaria. Tudo é aliado ao homem que sabe o que quer. Saiba o que você quer, corra atrás dos seus sonhos. Pacote 3, hein? Networking. Se ninguém sabe, não aconteceu. Você nunca vai ser promovida por algo que você sabe. Você vai ser promovida pelo que o seu gestor ou gestora sabe que você sabe. Não adianta saber algo em silêncio, fazer um curso e não contar para ninguém, não compartilhar o seu conhecimento. Conte para as pessoas o que você sabe. Ai, Lívia, como que eu vou contar? Gente, pode ser muito simples. O próprio LinkedIn pode te ajudar nisso. Fez um curso, aprendeu algo novo, tem uma reflexão interessante sobre algo? Coloca no LinkedIn, depois você me conta o tanto que isso faz bem. Compartilhe conhecimento. Ser visto para ser lembrado. Você não vai ser lembrado se foge do happy hour, foge dos almoços, fica sempre escondidinho, evita os eventos sociais. Aí não dá, né, gente? De vez em quando apareça por lá, porque convites com certeza aparecem. Apresentar pessoas umas às outras e créditos públicos para um trabalho bem feito. Tudo isso contribui com um networking saudável. E pacote número 4, resultados surpreendentes. Então surpreenda as pessoas com seus resultados. Over-delivering, que é entregar um pouco a mais do que foi combinado. Então, se você combinou um prazo, por exemplo, de 7 dias e você consegue entregar ele em 6 dias, isso é um over-delivery, que vai ser muito bem visto, muito bem falado. Antecipar problemas. Às vezes a gente vê um problema, mas fica com medo de falar. E aí aquele probleminha que seria pequeno acaba virando um problemão. Já aconteceu isso com você? Então, antecipe os problemas. Viu que algo pode dar errado? Já sinaliza isso para as pessoas responsáveis. Cumprir promessas e prazos. Gente, por favor, nada de combinar uma coisa, um prazo e não cumprir. Mas imprevistos podem acontecer. Ok, só não espera chegar, passar da data combinada para sinalizar. Se você já está vendo que um projeto não vai conseguir ser entregue naquele prazo que você combinou, sinalize com antecedência a pessoa. Olha, eu não vou conseguir entregar nessa data porque teve um imprevisto, preciso renegociar com você essa data. É muito mais interessante você renegociar do que deixar atrasar aquela data e queimar sua reputação. Verdade soberana, a verdade acima de tudo. Não existe um profissional bem-sucedido com base em mentiras. Isso não existe. Mentira, gente, tem perna curta. E lágrimas não são argumentos, Machado de Assis. Deu errado? Levanta, organiza de novo, repete, faz, aprenda. Nada de ficar remoendo erros, amargurando ou usando isso como justificativa. Assuma o erro e bola pra frente, porque erros vão acontecer. Todo mundo que tenta, que arrisca, vai errar. Só não vai errar quem estiver acomodado, querendo fazer a mesma coisa sempre, sem uma promoção, sem um aumento de salário, sem ter sucesso na vida. Mas eu acho que não é isso que você quer, né? Mulher, amei essa aula daqui, tô super animada para que você assista todos os outros módulos. E os outros módulos que você vai ver por aqui, eles detalham um pouco mais todos esses elementos que eu trouxe aqui. Nada motiva mais do que o progresso. Bons estudos, boa aula e lembra de compartilhar o Formação Lidere, tanto no seu LinkedIn quanto no seu Instagram. Contamos com vocês. Vamos juntas!